Canto 1, capítulo 9, verso 33. Tribhuvana kamanang tamadavaranang ravikara gaura vara ambarang dadhani vapur alakakura vratana nabjam vijaya sakhera tirastume navadya. Tradução. Shri Krishna é o amigo íntimo de Arjuna. Ele aparece nesta terra em seu corpo transcendental, cuja cor se assemelha à cor azulada da árvore Tamala. Seu corpo atrai a todos nos 3 sistemas planetários, o superior, o intermediário e o inferior. Ó, sua cintilante roupa amarela e seu rosto de lótus, coberto com pinturas de polpas de sândalo, sejam o objeto de minha atenção, e eu não deseje os resultados frutivos. Significado. Quando Shri Krishna, por seu prazer interno, aparece na Terra, ele o faz por intermédio de sua potência interna. Os aspectos atrativos de seu corpo transcendental são desejados em todos os 3 mundos, que são os sistemas planetários superior, o intermediário e o inferior. Em nenhuma parte do universo existem aspectos corpóreos tão belos como os do Senhor Shri Krishna. Portanto, seu corpo transcendental nada tem a ver com qualquer coisa materialmente criada. Arjuna é descrito aqui como o conquistador e Krishna é descrito como seu amigo íntimo. Bhishmadeva, em seu leito de flechas, após a batalha de Kurukshetra, está se lembrando da roupa particular do Senhor Krishna que ele vestiu como o quadrigário de Arjuna. Enquanto a batalha prosseguia entre Bhishma e Arjuna, a atenção de Bhishma foi atraída pela cintilante roupa de Krishna e indiretamente ele admirou seu assim chamado inimigo Arjuna por possuir o Senhor como seu amigo. Arjuna era sempre um conquistador porque o Senhor era seu amigo. Bhishmadeva aproveitava esta oportunidade para dirigir-se ao Senhor como Vijaya Sakhi, o amigo de Arjuna, porque o Senhor fica satisfeito quando é tratado conjuntamente a seus devotos, que se relacionam com ele em diferentes humores transcendentais. Enquanto Krishna era o quadrigário de Arjuna, os raios do sol reluziam na roupa do Senhor, e o belo matiz criado pelo reflexo desses raios nunca foi esquecido por Bhishmadeva. Sendo um grande lutador, ele estava saboreando a relação com Krishna no humor cavalheiresco. A relação transcendental com o Senhor em qualquer uma das diferentes rasas ou humores é saboreável pelos respectivos devotos no êxtase mais elevado. Os mundanos menos inteligentes, que querem fazer um show de estarem relacionados transcendentalmente com o Senhor, de maneira artificial, saltam de repente para a relação de amor conjugal, imitando as donzelas de Vrajadham. Essa relação barata com o Senhor demonstra apenas a mentalidade rasteira dos mundanos, porque alguém que tenha saboreado o humor conjugal com o Senhor não pode estar apegado à rasa conjugal mundana, que é condenada inclusive pelos éticos mundanos. A relação eterna de uma alma particular com o Senhor desenvolve-se. Uma relação genuína do ser vivo com o Senhor Supremo pode tomar qualquer forma dentre as 5 rasas principais, e para um devoto genuíno, nenhuma dentre elas faz diferença quanto ao grau transcendental. Bhishmadeva é um exemplo concreto disso, e deve-se observar cuidadosamente como o grande general está transcendentalmente relacionado com o Senhor.
Canto 1, capítulo 9, verso 34. Yudhitthuragarajo vidhuma vishvak kucharulita sharamavaryadankritasye mamanishita sharair vibhidyamana tvachivila satkavachestu Krishna Atma. Tradução. No campo de batalha, onde Shri Krishna acompanhou Arjuna por amizade, o cabelo ondulado do Senhor Krishna tornou-se cinzento devido à poeira levantada pelas pegadas dos cavalos. E por causa de seu esforço, gotas de suor molhavam-lhe o rosto. Todas essas decorações, intensificadas pelos ferimentos provocados por minhas flechas agudas, eram desfrutadas por ele. Ó, meu Senhor, minha mente vá assim em direção de Shri Krishna. Significado. O Senhor é a forma absoluta de eternidade, bem-aventurança e conhecimento. Sendo assim, o transcendental serviço amoroso ao Senhor em uma das 5 relações principais, que são Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhurya, isto é, neutralidade, servidão, fraternidade, afeição filial e amor conjugal, é benevolentemente aceito pelo Senhor quando é oferecido ao Senhor com amor e afeição genuínos. Shri Bhismadeva é um grande devoto do Senhor na relação de servidão. Desse modo, o fato de ele atirar flechas agudas no corpo transcendental do Senhor é tão bom como a adoração de outro devoto que nele atira suaves rosas. Parece que Bhismadeva está arrependido das ações que cometeu contra a pessoa do Senhor. Mas, de fato, o corpo do Senhor não estava de modo algum ferido, devido à sua existência transcendental. Seu corpo não é matéria. Tanto ele mesmo quanto seu corpo têm completa identidade espiritual. O espírito nunca é trespassado, queimado, seco, umedecido, etc. Isso se explica vividamente na Bhagavad Gita. Da mesma forma, isso se explica no Skanda Purana. Ali se diz que o espírito é sempre incontaminado e indestrutível. Ele não pode ser afligido, nem pode ser secado. Quando o Senhor Vishnu, em sua encarnação, aparece diante de nós, ele parece ser como uma das almas condicionadas, materialmente encarceradas, apenas para confundir os asuras ou os descrentes, que estão sempre alertas para matar o Senhor, mesmo desde o começo de seu aparecimento. Kamsa queria matar Krishna e Ravana queria matar Rama, porque estavam totalmente inconscientes do fato de que o Senhor nunca é morto, pois o espírito nunca é aniquilado. Portanto, o trespassamento do corpo do Senhor Krishna por Bhismadeva é uma espécie de problema desnorteante para o não devoto ateísta, mas aqueles que são devotos ou almas liberadas não se deixam confundir. Bhismadeva apreciava a atitude toda misericordiosa do Senhor, porque ele não deixou Arjuna sozinho, embora fosse molestado pelas agudas flechas de Bhismadeva, nem relutou de vir diante do leito de morte de Bhisma, embora ele o houvesse maltratado no campo de batalha. O arrependimento de Bhisma e a atitude e misericórdia do Senhor são ambos únicos neste quadro. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur
um grande acharya e devoto no humor de amor conjugal com o Senhor, comenta muito enfaticamente a esse respeito. Ele diz que os ferimentos criados no corpo do Senhor pelas flechas agudas de Bhismadeva eram tão agradáveis ao Senhor como a mordida de uma noiva que morde o corpo do Senhor, motivada por um forte desejo sexual. Tal mordida do sexo oposto nunca é tomada como sinal de inimizade, mesmo que haja ferimento no corpo. Portanto, a luta como um intercâmbio de prazer transcendental entre o Senhor e seu devoto puro, Shri Bhismadeva, não era absolutamente mundana. Além disso, uma vez que o corpo do Senhor e o Senhor são idênticos, não havia possibilidade de ferimentos no corpo absoluto. Os ferimentos aparentes causados pelas flechas agudas são desconcertantes para o homem comum, mas alguém que tenha um pouco de conhecimento absoluto pode entender a reciprocação transcendental na relação cavalheiresca. O Senhor estava perfeitamente feliz com os ferimentos causados pelas flechas agudas de Bhismadeva. A palavra Vibhidyamana é significativa porque a pele do Senhor não é diferente do Senhor. Porque a nossa pele é diferente da nossa alma. Em nosso caso, a palavra Vibhidyamana, que significa ser ferido e cortado, seria completamente apropriada. A bem-aventurança transcendental é de diferentes variedades, e a verdade de atividades no mundo mortal é apenas um reflexo pervertido da bem-aventurança transcendental. Porque tudo no mundo mortal é qualitativamente mundano, ele é cheio de inebriamentos, ao passo que no reino absoluto, porque tudo é da mesma natureza absoluta, há variedades de desfrute sem inebriamento. O Senhor desfrutou dos ferimentos causados por seu grande devoto Bhismadeva. E porque Bhismadeva é um devoto na relação cavalheiresca, ele fixou Krishna em sua mente naquela condição de ferimento. Canto 1, capítulo 9, verso 35. Sapati sakhi vacho nishamya madhye nijaparayor balayor athang niveshya sthitavati parashainika yurakshna ritavati bharata sakhira thiramamastu. Tradução. Em obediência à ordem de seu amigo, o Senhor Shri Krishna entrou na arena do campo de batalha de Kurukshetra entre os soldados de Arjuna e Duryodhana. E enquanto ali esteve ele, diminuiu os períodos de vida do grupo oposto através de seu olhar misericordioso. Isso foi feito simplesmente por ele olhar para o inimigo. Que minha mente se fixe neste Krishna. Significado. Na Bhagavad Gita, Arjuna ordenou ao infalível Senhor Shri Krishna que colocasse sua quadriga entre os falanges dos soldados. Ele pediu-lhe que permanecesse ali até que terminasse de observar os inimigos com quem teria que se defrontar na batalha. Ao ser assim solicitado, o Senhor imediatamente o fez, assim como uma ordenança. E o Senhor apontou todos os homens importantes do lado oposto, dizendo: aqui está Bhisma, aqui está Drona, e assim por diante. O Senhor, sendo o supremo ser vivo, nunca é o cumpridor de ordens nem ordenança de ninguém, seja de quem for. Mas por sua misericórdia sem causa e afeição por seus devotos puros, às vezes ele executa a ordem de seu devoto como um servo prestativo. Ao executar a ordem de um devoto, o Senhor fica satisfeito, assim como o pai fica satisfeito ao executar a ordem de seu filhinho.
Isso só é possível por causa do amor transcendental puro entre o Senhor e seus devotos, e Bhishmadeva estava completamente ciente deste fato. Portanto, ele dirigiu-se ao Senhor como um amigo de Arjuna. O Senhor diminuiu a duração de vida do grupo oposto através de seu olhar misericordioso. Disse que todos os lutadores que se reuniram no campo de batalha de Kurukshetra alcançaram a salvação por verem pessoalmente o Senhor na hora da morte. Portanto, que ele tenha diminuído a duração de vida dos inimigos de Arjuna não significa que ele foi parcial para o lado de Arjuna. De fato, ele foi misericordioso com o grupo oposto, porque eles não teriam alcançado a salvação morrendo no lar, no transcurso ordinário da vida. Aqui havia uma oportunidade de ver o Senhor no momento da morte e, desse modo, alcançar a salvação da vida material. Portanto, o Senhor é completamente bom e qualquer coisa que faça é para o bem de todos. Aparentemente, aquilo foi para a vitória de Arjuna, seu amigo íntimo, mas de fato foi para o bem dos inimigos de Arjuna. Assim são as atividades transcendentais do Senhor, e qualquer pessoa que entenda isso obtém a salvação após deixar este corpo material. O Senhor não erra em nenhuma circunstância, porque Ele é absoluto, completamente bom em todos os momentos. Canto 1, capítulo 9, verso 36. Vyavahita pritana mukham nirikshya svajjana vahad vimukhasya dosha buddhya kumatim arhad atma vidyayayash charanarati paramasya tasya mestu. Tradução. Quando Arjuna ficou aparentemente contaminado pela ignorância ao observar os soldados e comandantes diante dele no campo de batalha, o Senhor erradicou sua ignorância, transmitindo-lhe conhecimento transcendental. Que seus pés de lótus continuem sendo o objetivo de minha atração. Significado. Os reis e comandantes deviam permanecer na frente dos soldados combatentes. Este era o verdadeiro sistema de luta. Os reis e comandantes não eram assim chamados presidentes ou ministros da defesa como os de hoje em dia. Eles não ficavam em casa enquanto os pobres soldados ou mercenários lutavam corpo a corpo. Pode ser que esse seja o regulamento da democracia moderna, mas quando prevalecia a verdadeira monarquia, os monarcas não eram covardes, eleitos sem consideração às suas qualificações. Como se evidenciou no campo de batalha de Kurukshetra, nenhum dos líderes executivos de ambos os grupos, como Drona, Bhishma, Arjuna e Duryodhana, estava dormindo. Todos eles participaram realmente da luta, para a qual se escolheu um lugar distante das zonas residenciais civis. Quer dizer que os cidadãos inocentes ficaram imunes aos efeitos da luta entre os grupos rivais da realeza. Os cidadãos não tinham interesse de ver o que aconteceria durante a luta. Eles teriam que pagar 1/4 de sua renda ao governante, fosse ele Arjuna ou Duryodhana. Todos os comandantes dos grupos presentes no campo de batalha de Kurukshetra encontravam-se uns diante dos outros, e Arjuna os viu com grande compaixão e lamentou que teria de matar seus parentes no campo de batalha por causa do império.
Ele não estava absolutamente temeroso da gigantesca falange militar apresentada por Duryodhana, mas como um misericordioso devoto do Senhor, a renúncia às coisas mundanas era-lhe natural, e assim ele decidiu não lutar por posses mundanas. Mas isso se devia a um pobre fundo de conhecimento, e por isso aqui se diz que sua inteligência ficou contaminada. Sua inteligência não poderia se contaminar em nenhum momento, porque ele era devoto e companheiro constante do Senhor, como está claro no capítulo 4 da Bhagavad Gita. Aparentemente, a inteligência de Arjuna contaminara-se porque de outra forma não teria havido uma oportunidade de transmitir os ensinamentos da Bhagavad Gita para o bem de todas as contaminadas almas condicionadas, ocupadas no cativeiro material por causa da concepção do falso corpo material. A Bhagavad Gita foi transmitida para as almas condicionadas no mundo, para livrá-las da concepção errônea de identificarem o corpo com a alma e para restabelecer a relação eterna da alma com o Senhor Supremo. Atmavidya, ou o conhecimento transcendental de Krishna, foi falado primeiramente pelo Senhor, para o benefício de todos os interessados em todas as partes do universo. Canto 1, capítulo 9, verso 37. Svanigamam apahaya mat pratigyam ritam adhikaratum avapluto rathastha pritarata charanobhaya chaladgur haririva hantumibham gato tariya. Tradução: satisfazendo meu desejo e sacrificando sua própria promessa, ele desceu da quadriga, tirou de uma roda e precipitou-se em minha direção, assim como um leão parte para matar um elefante. Ele, inclusive, deixou cair seu manto amarelo. Significado: a Batalha de Kurukshetra foi travada sob princípios militares, mas ao mesmo tempo num espírito esportivo, assim como um amigo luta contra outro amigo. Duryodhana criticou Bhishmadev, alegando que ele estava relutante em matar Arjuna por causa da afeição paterna. Um kshatriya não pode tolerar insultos sobre os princípios da luta. Portanto, Bhishmadev prometeu que no próximo dia mataria todos os 5 Pandavas com armas especiais feitas para aquele propósito. Duryodhana ficou satisfeito e manteve consigo as flechas a serem disparadas no dia seguinte durante a luta. Usando de truques, Arjuna tomou as flechas de Duryodhana e Bhishmadeva pôde entender que isso era um truque do Senhor Krishna. Então ele fez um voto de que no próximo dia o próprio Krishna teria que usar armas, pois de outro modo seu amigo Arjuna morreria. Na luta do dia seguinte, Bhishmadeva lutou tão violentamente que tanto Arjuna quanto Krishna ficaram em apuros. Arjuna estava quase derrotado. A situação era tão tensa que ele estava a ponto de ser morto por Bhishmadeva no momento seguinte. Então o Sr. Krishna quis satisfazer seu devoto, Bhishma, mantendo a promessa de Bhishma, que era mais importante que a sua própria. Aparentemente, ele quebrou sua própria promessa. Ele prometera antes do começo da Batalha de Kurukshetra que permaneceria sem armas e não usaria sua força em favor de nenhum dos grupos. Mas para proteger Arjuna, ele desceu da quadriga, tirou uma roda da quadriga e correu precipitadamente em direção de Bhishmadeva
com grande ira, assim como o leão sai para matar um elefante. Ele deixou cair seu manto no caminho e, devido à sua grande ira, não sabia que o perdera. Bhishmadeva imediatamente abandonou suas armas e parou para ser morto por Krishna, seu amado Senhor. A luta do dia encerrou-se precisamente naquele momento e Arjuna foi salvo. É claro que não era possível que Arjuna fosse morto porque o próprio Senhor estava na quadriga, mas porque Bhishmadeva queria ver o Senhor tomar de alguma arma para salvar seu amigo, o Senhor criou essa situação, fazendo iminente a morte de Arjuna. Ele enfrentou Bhishmadeva para mostrar-lhe que o voto dele fora cumprido e que ele havia tomado da roda. Canto 1, capítulo 9, verso 38. Shita vishika hato vishirna dangsha, kshatajja paripluta atatayinome, prasabham abhisasara madvadhartham, sabhavatu me bhagavan gatir mukunda. Tradução. Que ele, o Senhor Shri Krishna, a personalidade de Deus que concede a salvação, seja meu destino final. No campo de batalha, ele me atacou, como se estivesse irado por causa dos ferimentos causados por minhas agudas flechas. Seu escudo estava destroçado e seu corpo estava manchado de sangue devido aos ferimentos. Significado. O relacionamento do Sr. Krishna com Bhishmadeva no campo de batalha de Kurukshetra é interessante, porque as atividades do Sr. Shri Krishna pareciam ser parciais para com Arjuna e de inimizade com Bhishmadeva. Mas, de fato, tudo isso tinha apenas o objetivo de mostrar favor especial a Bhishmadeva, um grande devoto do Senhor. O aspecto surpreendente deste relacionamento é que o devoto pode satisfazer o Senhor representando o papel de inimigo. O Senhor, sendo absoluto, pode aceitar serviço de seu devoto puro, mesmo que ele o faça em atitude de um inimigo. O Senhor Supremo não pode ter nenhum inimigo, tampouco pode um assim chamado inimigo fazer-lhe mal, porque ele é agita, ou inconquistável. Mas ainda assim, ele sente prazer quando seu devoto puro bate-se com ele como um inimigo, ou o repreende de uma posição superior, embora ninguém possa ser superior ao Senhor. Esses são alguns dos transcendentais relacionamentos reciprocativos entre o devoto e o Senhor. E aqueles que não têm informação do serviço devocional puro não podem penetrar no mistério de tais relacionamentos. Bhishmadeva representava o papel de um valente guerreiro e propositalmente trespassou o corpo do Senhor de modo que, para os olhos comuns, parecesse que o Senhor estava ferido, mas de fato tudo isso era para confundir os não devotos. O corpo completamente espiritual não pode ser ferido e um devoto não pode tornar-se inimigo do Senhor. Se fosse assim, Bhishmadeva não teria desejado ter o mesmo Senhor como destino final de sua vida. Se Bhishmadeva fosse o inimigo do Senhor, o Sr. Krishna poderia tê-lo matado sem sequer se mexer. Não havia necessidade de aparecer diante de Bhishmadeva com sangue e ferimentos. Mas ele o fez porque o devoto guerreiro queria ver a beleza transcendental do Senhor decorada com ferimentos provocados por ele, o devoto puro. Essa é a maneira de intercambiar rasa transcendental,
ou as relações entre o senhor e o servo. Através de tais relacionamentos, tanto o senhor quanto o devoto tornam-se glorificados em suas respectivas posições. O senhor estava tão irado que Arjuna o conteve quando ele se precipitava para Bhismadeva, mas apesar da obstrução de Arjuna, ele avançou em direção de Bhismadeva, assim como um amante vai rumo à sua amante, sem se importar com os obstáculos. Aparentemente, sua determinação era de matar Bhismadeva, mas de fato era de satisfazê-lo como um grande devoto do Senhor. O Senhor é sem dúvida o liberador de todas as almas condicionadas. Os impersonalistas desejam dele a salvação, e ele sempre os recompensa de acordo com suas aspirações. Mas aqui, Bhismadeva aspira a ver o Senhor em seu aspecto pessoal. Todos os devotos puros aspiram a isso. Canto 1, capítulo 9, verso 39. Vijayaratha kutumba atatotre Dritahaya rashmini tachriye kshaniye Bhagavati ratirastume mumurashor Yamihaniriksha hatha gata swarupam. Tradução. No momento da morte, que minha atração final seja por Shri Krishna, a personalidade de Deus. Eu concentro minha mente no quadrigário de Arjuna, que se pôs de pé com um chicote em sua mão direita e uma rédea em sua mão esquerda, e que era muito cuidadoso em proteger a quadriga de Arjuna de todos os modos. Aqueles que o viram no campo de batalha de Kurukshetra alcançaram suas formas originais após a morte. Significado. O devoto puro do Senhor vê constantemente a presença do Senhor dentro de si mesmo, por estar transcendentalmente relacionado pelo serviço amoroso. Esse devoto puro não pode esquecer o Senhor por nenhum momento. Isso se chama transe. O místico yogi tenta concentrar-se na superalma, restringindo os sentidos de todas as outras ocupações, e assim ele finalmente alcança o samadhi. O devoto alcança mais facilmente o samadhi, ou transe, lembrando-se constantemente do aspecto pessoal do Senhor, juntamente com seu santo nome, fama, passatempos, etc. Portanto, a concentração do yogi místico e a do devoto não estão no mesmo nível. A concentração do místico é mecânica, ao passo que a do devoto é natural, em amor puro e afeição espontânea. Bhismadeva era um devoto puro, e como um marechal militar, ele constantemente se lembrava do aspecto parcial do Senhor, como Parthasarathi, ou quadrigário de Arjuna. Portanto, o passatempo do Senhor, como Parthasarathi, também é eterno. Os passatempos do Senhor, começando pelo seu nascimento na prisão de Kamsa, até a Maushala Lila no final, todos acontecem um após o outro em todos os universos, assim como o ponteiro de um relógio move-se de um ponto ao outro. E em tais passatempos, seus associados, como os Pandavas e Bhisma, são constantes companheiros eternos. Assim, Bhismadeva jamais esqueceu o belo aspecto do Senhor como Parthasarathi, que nem mesmo Arjuna pôde ver. Arjuna estava atrás do belo Parthasarathi, enquanto Bhismadeva estava exatamente de frente ao Senhor. Quanto ao aspecto militar do Senhor, Bhismadeva o observou com mais prazer que Arjuna.
todos os soldados e pessoas presentes no campo de batalha de Kurukshetra alcançaram sua forma espiritual original, semelhante à do Senhor após sua morte, porque pela misericórdia sem causa do Senhor, eles foram capazes de vê-lo face a face naquela ocasião. As almas condicionadas que giram no ciclo evolutivo desde os seres aquáticos até a forma de Brahma estão todas na forma de Maya, ou a forma obtida pelo mérito das próprias ações e concedida pela natureza material. As formas materiais das almas condicionadas são todas roupagens estranhas, e quando a alma condicionada se libera das garras da energia material, ela alcança sua forma original. Os impersonalistas querem alcançar a refulgência brahmana impessoal do Senhor, mas isso de modo algum faz parte da natureza das centelhas vivas, partes integrantes do Senhor. Portanto, os impersonalistas novamente caem e obtêm formas materiais que são completamente falsas para a alma espiritual. Uma forma espiritual como a do Senhor, seja de 2 ou de 4 braços, é alcançada pelos devotos do Senhor nos Vaikunthas ou nos planetas Goloka, de acordo com a natureza original da alma. Essa forma, que é 100% espiritual, é o Svarupa do ser vivo, e todos os seres vivos que participaram no campo de batalha de Kurukshetra, de ambos os lados, alcançaram seu Svarupa, como foi confirmado por Bhishmadeva. Desse modo, o Senhor Shri Krishna não foi misericordioso com apenas os Pandavas. Ele também foi misericordioso com os outros grupos, porque todos eles alcançaram o mesmo resultado. Bhishmadeva também queria a mesma facilidade, e esta foi sua prece ao Senhor, embora sua posição como associado do Senhor esteja assegurada em qualquer circunstância. A conclusão é que qualquer pessoa que morra olhando a personalidade de Deus, interna ou externamente, alcança seu Svarupa, que é a perfeição máxima da vida. Canto 1, capítulo 9, verso 40. Lalita gati vilasa valguhasa pranaya nirikshana kalpitoro manaha kritamanu kritavatya unmadandhaha prakriti magan kilayasya gopa vadhavaha. Tradução. Oh, que minha mente se fixe no Senhor Shri Krishna, cujos movimentos e sorrisos de amor atraíram as donzelas de Vrajadam. As donzelas imitaram os movimentos característicos do Senhor após seu desaparecimento da dança rasa. Significado. Devido ao êxtase intenso no serviço devocional, as donzelas de Vrajabhumi alcançaram unidade qualitativa com o Senhor, dançando com ele em nível de igualdade, abraçando-o com amor nupcial, sorrindo-lhe jocosamente e olhando para ele com uma atitude amorosa. A relação do Senhor com Arjuna é indubitavelmente louvável para os devotos como Bhishmadeva, mas a relação das gopis, ou as donzelas de Vrajabhumi, é ainda mais louvável por causa de seu serviço amoroso ainda mais purificado. Pela graça do Senhor, Arjuna teve a fortuna de ter o serviço fraterno do Senhor como um quadrigário, mas o Senhor não dotou Arjuna de igual poder. As gopis, contudo, praticamente tornaram-se umas com o Senhor por alcançarem pé de igualdade com o Senhor. A aspiração de Bhisma de lembrar-se das gopis é uma oração para ter também a misericórdia delas no último estágio de sua vida.
O Senhor fica mais satisfeito quando seus devotos puros são glorificados e, por isso, Bhismadeva não glorificou apenas os atos de Arjuna, seu objetivo imediato de atração, como também se lembrou das gopis, que foram dotadas de oportunidades sem par ao prestarem serviço amoroso ao Senhor. A igualdade das gopis com o Senhor nunca deve ser mal interpretada como sendo semelhante à liberação sayudhya do impersonalista. A igualdade das gopis com o Senhor é aquela de êxtase perfeito em que a concepção diferencial é completamente erradicada, pois os interesses do amante e do amado tornam-se idênticos. Canto 1, capítulo 4, verso 41. Munigana Nripavarya Sankulenta Sadasi Yudhishthira Rajasuya Isham Arhanam Upapeda Ikshaniyo Mamadrishi Gochara Isha Aviratma. Tradução. No Rajasuya Yagya, o sacrifício executado por Maharaj Yudhishthira, houve a maior assembleia de todos os homens de elite do mundo, das ordens real e erudita, e naquela grande assembleia, o Senhor Shri Krishna foi adorado por todos e cada um dos presentes como a mais exaltada personalidade de Deus. Isso aconteceu em minha presença, e eu recordei o incidente para manter minha mente fixa no Senhor. Significado. Após sair vitorioso na batalha de Kurukshetra, Maharaj Yudhishthira, o imperador do mundo, executou a cerimônia sacrificial Rajasuya. O imperador, naqueles dias, no momento de sua ascensão ao trono, costumava mandar um cavalo de desafio por todo o mundo para declarar sua supremacia, e qualquer príncipe ou rei governante tinha liberdade de aceitar o desafio e expressar sua tácita vontade de obedecer ou desobedecer à supremacia do imperador em questão. Aquele que aceitasse o desafio tinha de lutar com o imperador e estabelecer sua própria supremacia pela vitória. O desafiante derrotado teria de sacrificar sua vida, cedendo lugar a outro rei ou governante. Assim, Maharaj Yudhishthira também enviou tais cavalos de desafio para todas as partes do mundo, e todos os príncipes e reis em todo o mundo aceitaram a liderança de Maharaj Yudhishthira como imperador do mundo. Depois disso, todos os governantes do mundo sob o regime de Maharaj Yudhishthira foram convidados a participar da grande cerimônia sacrificial de Rajasuya. Essas realizações requeriam centenas de milhões de reais, o que não seria incumbência fácil para um rei insignificante. Essa cerimônia de sacrifício é muito dispendiosa e também difícil de executar nas circunstâncias atuais, para não dizer impossível nesta era de Kali Yuga. Tampouco pode alguém obter o corpo sacerdotal experiente necessário para se encarregar da cerimônia. Assim, após serem convidados, todos os reis e grandes sábios eruditos do mundo reuniram-se na capital de Maharaj Yudhishthira. A sociedade erudita, incluindo grandes filósofos, religiosos, médicos, cientistas e todos os grandes sábios, foram convidados. Isso quer dizer que os brahmanas e os kshatras eram os homens de liderança mais elevados da sociedade, e todos eles foram convidados a participar da assembleia. Os vaixas e os shudras eram elementos sem importância na sociedade, e aqui eles não são mencionados.
Devido à mudança das atividades sociais na era moderna, a importância dos homens também mudou em função das posições ocupacionais. Assim, naquela grande assembleia, o Senhor Shri Krishna era o centro de atração de todos os olhares. Todos queriam ver o Senhor Krishna e todos queriam prestar seus humildes respeitos ao Senhor. Bhishmadeva lembrou-se de tudo isso e estava contente de que seu Senhor adorável, a personalidade de Deus, estivesse presente diante dele em sua verdadeira presença formal. Assim, meditar no Senhor Supremo é meditar nas atividades, forma, passatempos, nome e fama do Senhor. Isso é mais fácil que aquilo que é imaginado como meditação no aspecto impessoal do Supremo. Na Bhagavad Gita, capítulo 12, verso 5, se afirma claramente que meditar no aspecto impessoal do Supremo é muito difícil. Isso praticamente não é meditação, ou é mera perda de tempo, porque muito raramente se obtém o resultado desejado. Os devotos, contudo, meditaram na forma verdadeira do Senhor e nos seus passatempos, e, portanto, o Senhor é facilmente acessível aos devotos. Isso também se afirma na Bhagavad Gita, capítulo 12, verso 9. O Senhor não é diferente de suas atividades transcendentais. Neste shloka, também se indica que o Senhor Shri Krishna, enquanto esteve realmente presente diante da sociedade humana, especialmente em relação com a Batalha de Kurukshetra, foi aceito como a maior personalidade da época, embora ele pudesse não ter sido reconhecido como a suprema personalidade de Deus. A propaganda de que um homem muito grande é adorado como Deus após sua morte é desencaminhante, porque um homem não pode se transformar em Deus após a morte. Tampouco a personalidade de Deus pode ser um ser humano, mesmo quando ele está pessoalmente presente. Ambas as ideias são concepções errôneas. A ideia do antropomorfismo não é aplicável ao caso do Senhor Krishna. Canto 1, capítulo 9, verso 42. Tamimam ahamajjam sharira bhajam hridi hridi dhishthitam kalpitanam pratidrisham iva naikadharkamekam samadhigatosmi vidhuta bheda mohaha. Tradução. Agora posso meditar com plena concentração neste único Senhor Shri Krishna, agora presente diante de mim, porque acabo de transcender as falsas concepções de dualidade a respeito de sua presença no coração de todos, mesmo nos corações dos especuladores mentais. Ele está no coração de todos. O Sol pode ser percebido de formas diferentes, mas o Sol é um só. Significado. O Senhor Shri Krishna é a única absoluta suprema personalidade de Deus, mas ele se expande em suas porções multiplenárias através de sua energia inconcebível. A concepção de dualidade deve-se à ignorância de sua energia inconcebível. Na Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 11, o Senhor diz que somente os tolos o tomam como um mero ser humano. Tais tolos não estão cientes de suas inconcebíveis energias. Através de sua inconcebível energia, ele está presente no coração de todos, assim como o Sol está presente diante de todos em todo o mundo. O aspecto Paramatma do Senhor é uma expansão de suas porções plenárias. Ele expande-se como Paramatma no coração de todos através de sua inconcebível energia. E ele também se expande como a brilhante refulgência do Brahma Jyoti através da expansão de seu brilho pessoal.
No Brahma Samhita se afirma que o Brahmajyoti é seu brilho pessoal. Portanto, não há diferença entre ele e seu brilho pessoal, o Brahmajyoti, ou suas porções plenárias como Paramatma. As pessoas menos inteligentes que não estão cientes desse fato consideram o Brahmajyoti e Paramatma como diferentes de Shri Krishna. Essa concepção falsa de dualidade foi completamente eliminada da mente de Bhishmadeva, e agora ele está satisfeito de que seja apenas o Senhor Shri Krishna que está completamente em tudo. Essa iluminação é alcançada pelos grandes Mahatmas ou devotos, como se afirma na Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 19, onde se diz que Vasudeva está completamente em tudo e que não há existência de nada sem Vasudeva. Vasudeva, ou o Senhor Shri Krishna, é a pessoa suprema original, como agora está sendo confirmado por um Mahajan, e por isso tanto os neófitos quanto os devotos puros devem tentar seguir seus passos. Assim é o caminho da linha devocional. O objeto adorável de Bhishmadeva é o Senhor Shri Krishna como Parthasarathi, e o das Gopis é o mesmo Krishna em Vrindavana como o mais atrativo Shyamasundara. Às vezes os eruditos menos inteligentes cometem o erro de pensarem que o Krishna de Vrindavana e o da Batalha de Kurukshetra são personalidades diferentes. Mas para Bhishmadeva, esta falsa concepção foi completamente eliminada. O próprio objeto de destino dos impersonalistas, ou o Jyoti impersonal, é Krishna, e o destino do yogi. Paramatma também é Krishna. Krishna é tanto Brahmajyoti quanto Paramatma localizado. Mas no Brahmajyoti ou no Paramatma não há Krishna ou relações doces com Krishna. Sob seu aspecto pessoal, Krishna é tanto Parthasarathi quanto Shyamasundara de Vrindavana. Mas sob seu aspecto impessoal, ele não está nem no Brahmajyoti nem no Paramatma. Grandes Mahatmas como Bhishmadeva compreendem todos esses diferentes aspectos do Senhor Shri Krishna, e por isso eles adoram o Senhor Krishna, reconhecendo-o como a origem de todos os aspectos. Canto 1, capítulo 9, verso 43. Suta Uvacha Krishna evam bhagavati manovag drishti vrittibhihi atmanyatmanamaveshya sontashvasa uparamat. Tradução. Suta Goswami disse: assim, Bhishmadeva imergiu na superalma o Senhor Shri Krishna, a suprema personalidade de Deus, com sua mente, palavras, visão e ações, e então ficou silencioso, e sua respiração parou. Significado: o estágio alcançado por Bhishmadeva enquanto abandonava seu corpo material chama-se Nirvikalpa Samadhi, porque ele emergiu seu eu no pensamento do Senhor e sua mente na recordação de suas diferentes atividades. Ele cantou as glórias do Senhor e com seus olhos começou a ver o Senhor pessoalmente presente diante dele, e assim todas as suas atividades concentraram-se no Senhor sem desvios. Este é o estágio máximo de perfeição e é possível a todos alcançar este estágio pela prática do serviço devocional. O serviço devocional ao Senhor consiste de 9 princípios de atividades de serviço, que são 1. Ouvir 2. Cantar 3. Lembrar
4. Servir os pés de lótus. 5. Adorar. 6. Orar. 7. Executar as ordens. 8. Confraternizar. E 9. Render-se completamente. Qualquer um deles ou todos eles são igualmente competentes para outorgar o resultado desejado, mas é preciso praticá-los persistentemente sob a orientação de um devoto experiente do Senhor. O primeiro item, ouvir, é o mais importante de todos, e, portanto, ouvir a Bhagavad Gita e mais tarde o Srimad Bhagavatam é essencial para o candidato sério que queira alcançar o estado de Bhismadeva no final. A situação única na hora da morte de Bhismadeva pode ser atingida, mesmo que o Sr. Krishna não esteja presente. Suas palavras na Bhagavad Gita ou as do Srimad Bhagavatam são idênticas ao Senhor. Elas são encarnações sonoras do Senhor e a pessoa pode utilizá-las plenamente para se habilitar a atingir o estádio de Shri Bhismadeva, que era um dos 8 vasos. Todo homem ou animal tem que morrer em determinado estágio da vida, mas aquele que morre como Bhismadeva alcança a perfeição e aquele que morre forçado pelas leis da natureza morre como um animal. Esta é a diferença entre o homem e o animal. A prerrogativa especial da forma humana de vida é poder morrer como Bhismadeva.